dia, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos agora terminar de resolver, né? A última atividade de geometria, né? Que foi proposta nas páginas 212 e 213, ok? E aí na questão 9, a última que a gente fez, né? Foi a 8, né? Das traves, gol A e gol B. E agora nós vamos calcular aí, resolver, né, essa questão 9 aí. Então o que nós temos aí? Uma caixa de areia com 1,5 de lado, ó, ela representada aqui, ó. 1,5 ela tem de lado, 1,5 metro, né, no caso 1,5 metro, está colocada em um terreno gramado. Aqui o terreno gramado, ó. E ela projetada aqui, ó, ocupando aqui 1,5 metros e 1,5 metros nesse terreno. E aí o que nós temos aí? Um terreno gramado retangular de 20 metros por 31,5. Um jardineiro cobra 10 centavos para aparar 1 metro quadrado de grama. Quanto se pagará para cortar a grama desse terreno? Pessoal, vamos para o rascunho aí. E aí, mas antes de ir para o rascunho, vamos entender o que está pedindo a situação aí. Pessoal, como o terreno todo aqui, ó, ele tem 31,5, né, de comprimento e temos aqui 20 metros, né, de largura, né, eu posso dizer aqui frente, fundo, né. Então o que nós temos aí, ó, a base, né, vamos pensar como se fosse um retângulo, a base é 31,5 e a altura é 20 metros. Então o que nós temos? Para a gente calcular aí quanto que nós vamos pagar para esse jardineiro, nós temos que desconsiderar aqui, ó, a parte que representa a caixa de areia, né? Porque ela não tem grama para aparar nela. Então a gente vai aparar a grama só na parte verde aí. Então vamos lá. Então nós vamos calcular primeiro a área do terreno. As dimensões do terreno são 31,5 e 20, ó. Então a área do terreno vai ser 31,5 multiplicado por 20. Tudo isso é em metros, né? Então, vamos fazer o cálculo aí. Se você multiplicar 31,5 por 20, você vai encontrar aí o valor de 630. Ó, 630, no caso, metros quadrados. Seria, pessoal, se não tivesse nada para atrapalhar aí aquele jardineiro, né, de aparar a grama. Então ele apararia 630 metros quadrados. Como tem a caixa de areia, né, eu preciso retirar fora essa caixa de areia, né? Ela não é contabilizada como aparado grama nela. Então, como ela tem 1,5 de lado, a área dela vai ser 1,5 vezes 1,5, né? Por se tratar aí de um quadrado, né? Como os dois lados dela tem 1,5, então entende-se que é uma caixa de areia quadrada. Então, pessoal, 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25 metros quadrados, ok? Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a área do terreno, 630, e diminuir, tirar fora, né, a área da caixa de areia. Então vamos fazer aqui embaixo. 630 menos 2,25. 630, pessoal, menos 2,25, nós vamos encontrar aí 627,75. 627,75 metros quadrados. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular quanto que eu vou pagar para esse jardineiro aí. De que forma? A área de grama
é isso aqui, ó. 627,75. Que eu retirei fora aqui, né, a caixa de areia, certo? E aí o que que eu vou fazer? Vou pegar 627,75 e multiplicar por 10 centavos. Então, 627,75 multiplicado por 0,10, o que que nós vamos encontrar, ó? Se você multiplicar por 0,10, fazer a continha aí certo, né? Você vai achar aí 62,70 e 62,77 e aqui vem um 5, né? Eu multipliquei na calculadora, aqui vem um 5. Então vamos arredondar esse 7 aqui, ó, para 8 e desconsidero o 5 aqui pelo critério de arredondamento, né? Então 62,78 reais é o que nós vamos pagar aí para esse jardineiro, ok? Questão 10, né? Encontre a área aproximada das regiões a seguir e dê o resultado em décimos. Pessoal, nós temos essa primeira figura da letra A aí, ó. Nós temos aí quadrinhos inteiros, ó. 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 vezes 5 dá 20. Então, só a parte aí dos quadrinhos inteiros dá 20. Aí nós temos essas metades aqui, ó. Ou seja, metade de um quadrinho com metade forma 1. Aqui forma mais um, 2. Então, temos 2 quadrinhos e meio nessas metades aqui. E aí, pessoal, 2 quadrinhos e meio com mais 20 quadrinhos que deu aqui. Então, nós vamos ter aí uma área total, ó, de 22,5. Tranquilo? Agora, essa letra B, nós temos agora o seguinte. Metade daquela metade, ó. Lembra do quadrinho verde, ó. Isso aqui já é metade de um quadrinho desses aqui, ó. E aqui eu tenho metade daquela metade, ou seja, metade do meio, né, é 0,25, ok? Então, o que que nós vamos contar? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, então vai dar 15. E assim vai anotar o 15 aqui, ó. Tá aqui o 15. Aí o que que eu vou fazer? Vou contabilizar agora esses 0,25 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, se eu fazer 0,25 vezes 7, eu vou achar o quê? 1,75, ok? Então, pessoal, nós temos aqui agora, né, na letra B, essa figura. E aí, essa parte aqui, né, menor, ela corresponde à metade daquela do quadrinho verde, ok? Então, de modo que duas dessa formam meio quadrinho desse maior. Então, vamos contabilizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 inteiros aqui, ó. Vezes 1, 2, 3, 5 vezes 3 dá 15. Vou anotar o 15 aqui. Mais, aí agora vamos contar aqui o seguinte, ó. Que essa metade com essa vai formar meio quadrado desse. Então, aqui meio, com mais meio dá 1, com mais meio 1,5, com mais meio 2, ok? Então, no caso, fica 2 fechado. Então, pessoal, ó, 15 com 2, que é a junção, né? De esse com esse, que forma meio, aqui 1, 1,5, 2. Então, você tem 17. Aí você tem esse pequeno pedacinho aqui, ó, que você vai considerar ele como metade, como 0,25, ok? Então, no caso, 15, 17 com mais 0,25, você vai ter aí 17,25, ok?
Questão 11 aí, ó. Na malha quadriculada abaixo, o quadrinho é a unidade de medida. Baseando-se nessa dica, calcule a área, né, das seguintes figuras. Vamos calcular aí a área da figura A. Ele está considerando um quadrinho desse aqui, ó, como uma unidade de área, ó, ou como unidade de medida. Então, nesse caso da figura A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, são 6. Ou então eu conto, né? 3 na base, 2 na altura, 3 vezes 2 dá 6. Então, a figura A, a área é 6, ok? Na figura B, aí nós vamos ter que fazer o quê? Vamos contar os inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas metades formam 1, 7. Duas metades formam mais 1, 8. Então, figura B tem 8 de área. Na figura C, aí eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Duas metades, 13, 14, com mais essas duas metades, e aqui 15. Então, a figura C mede 15. Aí agora, nós temos o seguinte, ó. Calcular essa área aqui desse triângulo aqui. Inteiros, pessoal, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Essa daqui com essa daqui, 7. E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Então, pessoal, se você pegar esse pequenininho aqui, grudar aqui, esse aqui vira um inteiro, ó. Com mais esse aqui. Se você pegar esse aqui e colocar aqui, esse aqui vira um inteiro. Então, 8, 9, e aqui nós temos essa parte que colocamos nessa, e esse vira um inteiro, então 10. Ok? Então, nós temos a figura da A 6, B 8, C 15 e D 10 de área. E aí nós vamos agora para a 12, né? Que diz assim: as dimensões das figuras a seguir são dadas em metros. Então, determine a área de cada uma delas. Lembra que as medidas estão em metros, então toda a área que a gente for calcular vai ser em metros quadrados. Vamos lá para o rascunho. Então, pessoal, nós temos que ver, como eu já disse, né, nas aulas anteriores, nós temos que ver a forma que nós vamos efetuar o corte, né, nas figuras para que a gente possa aí obter a área, né, dessas figuras aí por decomposição, tá? Quando a gente fala em área por decomposição, é você decompor uma figura em várias figuras, né? Ou seja, geralmente nessas questões que envolve esse tipo de cálculo de área, né, a gente está decompondo em vários retângulos, né? Então, o que que acontece? Para a gente calcular essa área aqui, eu vou pensar o seguinte, ó. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4, então se eu fizer um corte aqui, ó, eu vou ter aqui um retângulo 1 e um retângulo 2. Agora, quais são as dimensões do retângulo 1? 2 e 2. Tranquilo, consigo calcular tranquilamente. Já desse aqui, já o retângulo 2 também, para mim está normal. Base 4, altura 2. Então, vamos lá calcular a área 1. A área 1 se refere ao retângulo 1, que no caso, né, vai ser um quadrado porque vai ter lados iguais, né? Mesmo assim, é um tipo de retângulo. Então, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, isso é igual a 4 metros quadrados. A área da figura 2, que seria do retângulo 2, vai ser a base 4 vezes a altura 2. 4 vezes 2 vai dar igual a 8 metros quadrados. E aí nós vamos fazer agora a área T, né, que é a área total. Vai ser a soma do 4, do 8 metros quadrados, né, com o 4 metros quadrados. Então a área total, né, 8 com 4, nós vamos ter 12 metros quadrados aí ao todo. Certo, pessoal? Questão aí, letra B. Nessa letra B,
que eu vou fazer? Eu vou passar o corte aqui, ó. Aí eu vou ter isso aqui, ó, um retângulo 6 de 6 por 6 e esse aqui retângulo de 14 por 3, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui 1 e aqui 2. Então nós vamos calcular aqui, ó, a área 1. A área 1 eu sei que mede 6 e 6, né? A base 6, a altura 6. Portanto, 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá o quê? 36. Então vai ficar metros quadrados. Beleza? E a área 2 eu vou ter a base 14 e a altura 3. Então vai ser 14 vezes 3. 14, pessoal, vezes 3 dá 42. Então 42 metros quadrados. Beleza? E aí vamos calcular agora a área total. A área total vai ser o que? A soma das áreas, né? Propriedade aí da adição de áreas. Então vai ser o 36 metros quadrados mais 42 metros quadrados. Então a área total vai dar o quê? 78, né? 78 metros quadrados. Beleza? Quem fez assim está correto. Agora vamos verificar essa letra C aí, ó. Eu tenho essa figura e aí de que forma que eu devo aí decompor ela, né? Para que eu consiga determinar a sua área. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um corte aqui, ó. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter um retângulo de base aqui, ó, 15 e altura 11. Tranquilo. Aí, o que eu vou ter aqui agora, ó? Se eu fazer um corte aqui, ó, o que vai acontecer? Como desse ponto até esse, ó, eu tinha 29 e eu efetuei esse corte aqui, esse 29 ele perde 21. Ok, pessoal? Então, se 29 perde 21, ele vai, na verdade, medir 8. Então, aqui, ó, desse ponto até esse, mede 8 metros, ok? E aí aqui eu não preciso desse 29 mais. Eu já tenho aqui esse retângulo aqui, ó. Eu vou chamar ele de 2, que vai medir base 5 e altura 21, certo? E aí eu vou ter aqui um retângulo 3, que ele vai ter 46 de base e altura 8. Seria a mesma coisa aqui, pessoal. Se eu efetuei o corte aqui, 19 perde 11. Se 19 perde 11, o que resta para mim? 8 também. Então, meu retângulo 3 aí, ele vai ter 46 de base e altura 8. Então, vamos calcular aí a área 1. A área 1, pessoal, vai ser o que? A base é 15 multiplicado por altura 11. Como tudo é em metros, então, se você fizer aí agora 15 vezes 11, multiplicado aí, você vai encontrar 165. No caso, metros quadrados. Certo? A área da figura 2, nós vamos ter a base 5 e a altura 21. Então, nós vamos fazer 5 vezes 21. Se você fizer aí rapidinho, né? 5 vezes 21, você vai achar 105. Tá aqui. No caso, metros quadrados. E ainda nós temos uma área 3, ó, que é desse retângulo aqui, ó. Ele tem 46 de base e 8 na altura. Então vai ser 46 da base vezes a altura 8. Aí multiplicando o 46 aí pelo 8, você vai ter 368. No caso, metros quadrados. Aí nós vamos fazer agora a área total, que é a soma de tudo isso aqui. Então, 165 com mais 105
com mais 368, né? Nós vamos obter aí 638 metros quadrados. É a área total. Ok, gente? Próxima questão aí. Nessa questão aí, pessoal, nós vamos calcular da seguinte forma, ó. Então, eu percebo, né, que é uma figura aí como se fosse uma cruz, né? Mas tem todos os lados aí iguais, né? Aqui você tem 2, aqui você tem 3, aqui 3, aqui 2, aqui 3, aqui 3, aqui 2 e assim foi. Então eu posso tranquilamente, ó, cortar minha figura aqui. Eu vou ter aqui um retângulo 1 de 3 por 2. Posso fazer um corte aqui também e vou ter um retângulo 2 de 2 de base e 3 de altura. O mesmo acontece aqui, ó. Vou ter um retângulo 3, ó, de 3 por 2, igual os outros aí. Faço um corte aqui, figura 4, né, retângulo 4 de 2 por 3 também. E me sobra aqui no meio uma figura 5 que vai ser um quadrado. Ok, pessoal? Então vamos calcular aí a área, vou fazer de uma vez, ó. A área 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Como que eu vou fazer, pessoal? Eu calculo a área de um só e multiplico por 4. Então a área de um deles, né, vou calcular aqui em cima, será 3 vezes 2, que é 6. É assim? 6 metros quadrados. Como são 4, né, eu vou fazer o quê, ó? 6 metros quadrados vezes 4. 6 vezes 4 dá 24, então 24 metros quadrados é a área só dos retângulos aí, 1, 2, 3 e 4. E aí, qual será a área do quadrado, né? Se eu cortei aqui, né, eu sei que essa medida aqui é a mesma daqui, 2. Assim como essa é a mesma dessa 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, são 4 metros quadrados. Então, pessoal, eu especifiquei aqui, né, que o 24 metros quadrados, né, é referente aos retângulos 1, 2, 3 e 4. E esse 4 metros quadrados é referente ao quadrado central. Ele vai medir 2 aqui em seus lados. Então, 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Então, a área total vai ser a soma do 24 metros quadrados com 4 metros quadrados. Então, a área total, 28 metros quadrados. Tranquilo, gente? E aí, para finalizar nosso exercício, temos aí a letra E. E aí, vamos pensar direitinho como é que a gente vai fazer o corte aí, para obtermos uma figura aí, para a gente consiga calcular a área, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um corte aqui, ó. E aí eu vou ter esse retângulo 1 aqui, medindo base 4, ó, ela aqui, ó, e altura 2, que é esse mesmo 3 aqui. E altura 3, né, que é desse ponto até esse, tá? E aí o que que acontece? Quando eu efetuei o corte aqui, esse 4, ele perdeu 3 medidas, ó. Então ele vai valer 1 aqui desse ponto até esse. Aí eu vou desconsiderar esse 4 aqui. Então vai valer 1. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer um corte aqui, ó. E aí esse 6, ele perde uma unidade. Então, na verdade, aqui, ó, ele vai valer 5. Eu desconsiderei o 6 aqui, coloquei 5. E eu continuo aqui com 1, que eu já tinha daqui, certo? E aí como é que eu faço agora, né? Eu vou ter então um retângulo 2. Eu vou ter um retângulo 2 aqui, que vai medir 1 por 5. Vou ter um retângulo 3, que vai medir aqui, ó, essa medida, que eu não sei qual que é, desse ponto aqui até esse, eu vou calcular ainda, por 1 de altura.
Qual é essa medida aqui? Nós vamos somar o 1 com mais o 3 com mais o 4. Esses três lados aqui, ó, juntos formam esse lado todo. Então, 4, 7, 8. Prontinho. Aí nós vamos fazer o que agora? Calcular a área 1. A área 1, esse retângulo 1, ele mede 4 por 3. Então, vai ser 4 metros quadrados vezes 3 metros quadrados. Ok, pessoal? Que é igual a 4 vezes 3, 12. Então, 12 metros quadrados. Ok? A área 2, né? Do retângulo 2 vai medir o quê? 1 de base e 5 de altura. Então, vai ser 1 vezes 5. Não vou nem colocar metros quadrados, não. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. Como é metros e metros, então 5 metros quadrados. Seria assim, né? 4 metros vezes 3 metros. Certo? Aí o que nós vamos ter aqui, ó? 1 metro vezes 5 metros quadrados. E a área 3, né, vai ser o quê? A base é 8 metros vezes a altura, que é 1 metro. 8 metros vezes 1 metro vai ser 8 metros quadrados. Então, nós temos agora a área total, pessoal, que vai ser o quê? 12 com 5 e com 8. 12 mais 8 vai ser o quê? 20. 20 mais 5, 25. Então, 25 metros quadrados. Certinho? Então, valeu aí.